Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana aí de aulas remotas, né? E hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo da terceira semana do PET Volume 2, ok? Então, eu vou começar compartilhando minha tela, que eu vou explicar para vocês em cima do PET. Então, tem aqui o PET de vocês, da semana 3. Então, vamos ouvir qual que é o conteúdo dessa semana. Então, o PET começa com um exercício aqui de revisão, né? Então, só para ajudar vocês, né? O enunciado diz o seguinte: um poste mede 18 metros de altura e fica ao lado de um prédio comercial, né? Então vamos pensar assim: eu tenho um poste aqui e eu tenho um prédio do lado, certo? Prédio do lado, onde esse poste ele mede 18 metros e o prédio mede 45 metros de altura. Em um determinado momento, verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra do prédio. Ou seja, então tem aqui a sombra do poste e aqui eu tenho a sombra do prédio. Então, se a gente chamar essa sombra do prédio de x, né, por exemplo, quanto que vai ser a sombra do poste? Aqui fala que a sombra do poste é 15 metros a menos que a sombra do prédio, ou seja, se a sombra do prédio é x, a sombra do poste vai ser x menos 15, né? 15 metros a menos, certo? E aí, aplicando aqui na proporção, né? Basta a gente escrever 18, que a altura do poste está para x menos 15, que é a sombra desse poste, assim como a altura do prédio, que é 45, está pelas medidas da sua sombra, que é x. Então, eu tenho aqui uma proporção, e para resolver, para encontrar o valor de x que eu quero, né, a medida do comprimento da sombra do prédio, né? Basta eu multiplicar cruzado aqui, e aí eu vou cair numa equação do primeiro grau, e aí é só resolver essa equação, encontrando o valor de x. E aí está resolvido o problema. Tudo bem? Então, seguindo, né, vamos lá. Você sabia que aplicando as relações de proporcionalidade dos ângulos formados em três retas paralelas cortadas por transversais, podemos verificar as relações dos ângulos internos de um triângulo? Então vamos lá, né? Aqui tem um triângulo ABC. Vamos traçar uma reta paralela a um dos lados do triângulo e representar os ângulos internos do triângulo e os ângulos que formam com a reta paralela, né? Então vamos pensar assim. Vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo alfa, esse ângulo de um ângulo beta e esse ângulo gama, né? Então o que eles fizeram aqui? Traçou uma reta paralela ao lado BC, né? Então a reta R, ela é paralela, né, ao lado BC, paralela ao segmento BC. Então se ela é paralela, esse lado AB, né, ele é uma transversal, né? Se a gente pensar aqui, se a gente prolongar esse segmento aqui e prolongar aqui também o segmento AC, a gente vai ver que eu tenho duas retas paralelas, né? A reta BC e a reta R, que são cortadas por duas transversais, AB e AC, né?
E o que acontece aqui? Quando eu corto uma reta paralela, duas retas paralelas por uma transversal, essa reta ela define vários ângulos, né, que vocês estudaram no 8º ano. Né? Então tem aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então a gente viu, né, que se eu tenho, por exemplo, um ângulo aqui, esse ângulo com esse, eles são chamados de colaterais internos. Né? Colaterais internos, a gente tem os ângulos colaterais externos, né? A gente tem os ângulos correspondentes, né? Que são congruentes também, e a gente tem os ângulos alternos externos, né? E os ângulos alternos internos. Os ângulos alternos internos, né? E, em particular, esses ângulos alternos internos, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, com isso, né, olhando para o triângulo aqui, a gente já percebe o quê? Que o ângulo alfa e esse ângulo E, eles são alternos internos. Né? Se eles são alternos internos, eu posso afirmar que esse ângulo E vale alfa. Né? De maneira análoga, esse ângulo beta com esse ângulo I, eles também são alternos internos. Ou seja, eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo I vale beta. Ok? E aí, o que a gente consegue concluir com isso? Se eu somo esse ângulo gama com o ângulo E com o ângulo I, isso me dá um ângulo raso, né? Que é o ângulo de 180 graus. Mas se o ângulo E é igual a alfa e o I igual a beta, então quer dizer que alfa mais gama mais beta também vale 180. Mas alfa mais gama mais beta é exatamente a soma dos ângulos internos do triângulo ABC. Né? Então, escrevendo aqui, eu tenho aqui o ângulo E mais o ângulo gama mais o ângulo I é igual a 180 graus, que é o ângulo raso. Né? Mas como eu já disse, né, o ângulo E é igual ao ângulo alfa. E o ângulo I é igual ao ângulo beta. Então, eu tenho aqui que alfa mais gama mais beta também é igual a 180. Mas, né, isso daqui, alfa mais gama mais beta, é a soma dos ângulos internos do triângulo ABC. Soma dos ângulos internos soma dos ângulos internos do triângulo ABC, né? Do triângulo ABC. E esse processo ele pode ser feito para qualquer triângulo, né? Então a gente conclui com isso que os ângulos formados pelos vértices A, B e C, né, que eu chamei lá de alfa, beta e gama, são suplementares, ou seja, suplementares quer dizer que são iguais, quer dizer que é igual a 180 essa soma, né?
E isso vale para qualquer triângulo. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, né, será sempre 180 graus. Ok? Então, aqui eles estão explicando, né, o passo a passo, tudo que eu falei, né, dos ângulos internos, os ângulos alternos internos, e que são congruentes e tudo mais, para chegar nessa conclusão. Ok? E aí, aqui tem um outro conceito importante, né, que a gente pode perceber, que como a gente já viu, né, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, né? Então, quais são os ângulos internos aqui de um triângulo? Vou chamar esse triângulo de ABC, né? Então, os ângulos internos desse triângulo ABC é a alfa, o beta e o gama, né? E o delta, perdão. Alfa, beta e o gama e o delta. E, como a gente já viu, a soma desses ângulos vale 180 graus, né? Que é a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos do triângulo ABC. Além disso, o que a gente tem aqui? Que o ângulo θ, que é esse ângulo externo do triângulo ABC, no vértice C, somado com esse ângulo beta, isso também vale 180, né? Por quê? Porque esse ângulo beta mais θ é um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. E aí, comparando essas duas equações, o que a gente consegue concluir? Se eu tenho beta aqui e tenho beta aqui, então esse θ ele tem que ser igual a esse ângulo mais esse, né? Porque eu tenho aqui o beta e tenho o beta. Então, dessas duas equações, né, que eu posso igualar elas, né? Então, vamos escrever certo aqui. Então, se esse é 180 e esse também é 180, então eu posso isolar, né? Escrever aqui θ mais beta. Posso igualar essas duas equações. Tem que ser igual a alfa mais beta mais delta, né? Mas aqui eu tiro beta dos dois lados, sobra o que então? Que o ângulo θ é igual ao ângulo alfa mais o ângulo delta, né? E isso é válido também para todos os ângulos externos, né? O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos do triângulo que não são adjacentes a ele, né? Não são adjacentes. Então, por exemplo, se eu prolongo aqui esse lado, eu vou ter aqui um ângulo externo. Vou ter aqui um ângulo externo. Vou chamar de gama, por exemplo. E esse ângulo gama é igual à soma dos dois ângulos que não são adjacentes, ou seja, esse ângulo e esse. Ou seja, o gama vai ser igual ao delta mais o beta, né? E isso vale também para o outro ângulo externo aqui no vértice B. Tudo bem? E aí tenho algumas perguntas aqui, né, para vocês responderem depois. E é isso, pessoal. O conteúdo da semana 3 é apenas isso, né? A soma dos ângulos internos e a relação dos ângulos externos com os ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, bons estudos a todos e nos vemos na próxima aula.